homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em Eufrazina, comunidade pesqueira de Paranaguá. Ele até foi socorrido por meios próprios, ele foi até uma unidade de pronto atendimento por meios próprios, mas não resistiu aos graves ferimentos. O suspeito foi preso pela patrulha costeira. O crime chamou a atenção da pacata comunidade de Eufrazina na tarde desta segunda-feira, quando Guilherme Viana Pereira, de 23 anos de idade, foi baleado dentro de sua própria residência por um indivíduo no qual ele teria discutido no período da manhã. Logo após os disparos de arma de fogo terem sido efetuados contra Guilherme, o autor dos tiros fugiu do local. Rapidamente, os familiares que presenciaram toda a situação acabaram pegando o Guilherme e percorrendo cerca de meia hora até as margens ali na ilha de Eufrazina, onde em um barco vieram até Paranaguá, onde no bairro Beira Rio um carro já aguardava com outros familiares e que conduziram a vítima atingida pelos tiros até o Hospital Regional do Litoral, mas chegando por lá o estado já era crítico. Guilherme Viana Pereira, de 23 anos de idade, foi atingido por pelo menos 3 tiros que acertaram a região da clavícula, pescoço e costela, além de mais 2 marcas de supostos disparos de arma de fogo de raspão no braço esquerdo. A vítima não resistiu aos graves ferimentos e evoluiu a óbito na emergência do hospital regional. Equipes da patrulha costeira que estavam se dirigindo até a comunidade da Europinha receberam o chamado de um possível homicídio na comunidade ao lado, em Eufrazina, e ao chegarem no local, constataram o fato através da residência da vítima, que estava com diversas manchas de sangue. Quando chegamos a Eufrazina, havia um indivíduo já sendo conduzido num barco dos populares para o hospital regional. Esse indivíduo havia sido alvejado por alguns disparos de arma de fogo. De acordo com informações de familiares da vítima atingida pelos disparos de arma de fogo, tudo teria ocorrido após uma discussão no período da manhã. Foram relatados também disparos de arma de fogo por parte de Guilherme, mas a situação não foi confirmada pela defesa dos outros 2 indivíduos, que teriam ido até a casa de Guilherme no período da tarde e efetuado os disparos de arma de fogo. A gente acabou verificando que a primeira ocorrência que foi chamada para a Europinha partiu como se este Guilherme estivesse causado a ameaça para o autor desses disparos. E, na sequência, o autor dos disparos alvejou o Guilherme na Eufrazina. Então, primeiramente era uma ameaça e depois se reverteu contra esse Guilherme. O autor dos disparos de arma de fogo se entregou à polícia militar, relatando que de fato efetuou os tiros contra Guilherme, que, segundo a defesa do acusado, teriam sido em legítima defesa, após algumas ameaças. Esse cidadão estava indo buscar o seu seguro-desemprego com um colega, enquanto esse senhor, que faleceu, jogou o barco para cima deles. Neste momento, o ameaçou seu colega de morte. Atirou contra eles. Eles fugiram para a mata e ele continuou e atirou nesses cidadãos. Cada um foi para um canto. Um deles, que seria o nosso cliente, pegou essa arma, foi até a outra casa para poder se resolver. Chegando lá no local, na casa do outro, ele estava na janela. Quando ele o avistou, ele puxou a arma para ele. Quando ele puxou a arma, infelizmente o outro atirou. Foi isso que aconteceu. Porém, segundo a defesa da família da vítima dos tiros, os relatos dados pela defesa do acusado não condizem com a realidade, alegando até mesmo que, ao ser atingido pelos disparos, Guilherme estaria com um filho de um pouco mais de 1 ano de idade no colo. E no momento em que Guilherme estava com a criança no colo, uma criança de 1 ano e 7 meses, limpando a gaiola de um pássaro que eles tinham, o autor dos disparos apareceu na janela. O Guilherme estava dentro de casa, o autor apareceu na janela e efetuou os disparos em direção ao Guilherme e em direção à criança que estava no colo do Guilherme, que por sorte acabou não sendo atingida, né? Então esse foi mais um detalhe
né, que ficou esclarecido através do depoimento das testemunhas e que sugerem que, na verdade, o crime, né, praticado, ele não é somente um homicídio consumado. Ele é um homicídio consumado contra Guilherme e uma tentativa de homicídio em face da criança que estava no colo do Guilherme, né? O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Paranaguá e após o inquérito ser concluído pela unidade policial, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que oferecerá denúncia ao investigado, que neste primeiro momento, mesmo confessando o crime, é tratado como suspeito. Ele não demonstrou resistência à prisão e ainda colaborou com a equipe policial que o conduziu para a delegacia, juntamente com 2 armas de fogo, uma delas encontrada no local do crime e uma segunda que teria sido usada pelo suspeito para atingir Guilherme. 2 armas de fogo, as 2 armas longas, né? Não foi nenhum revólver, nem, como é de costume, nem pistola, né? Foram espingarda e carabina. E além desse armamento, logo na sequência, o indivíduo também foi localizado ali pela região. Sim, aí o autor desses disparos foi encontrado ali próximo à região, já também é morador do local. Um caso complexo e que você vai ficar por dentro de mais informações assim que desdobramentos acontecerem, porque a TVC vai continuar acompanhando toda essa situação.